Muito bem, pessoal. Voltamos aqui com o direito administrativo e vamos cuidar agora de aprender o contrato administrativo. Na verdade, a licitação termina com a escolha, né, da pessoa que vai ser contratada. Superado isso, passamos a ver o contrato. Normalmente, né, o edital da licitação já traz também as regras do contrato administrativo que será celebrado com o vencedor da licitação. Isso quando tem licitação também, porque nós temos aquelas hipóteses de contratação direta, em que não se fala em licitação, mas não quer dizer que não vai ter um contrato também, né, realizado diretamente ali com a pessoa que foi escolhida sem o processo licitatório. Essas regras do contrato, elas estão tanto dentro da Lei 8666, de 93, que é a lei que rege as licitações e os contratos, e também estão colocadas na Lei, né, de 95, que trata dos chamados contratos de concessão, e ainda, né, mais recentemente, nós temos a lei que rege as concessões patrocinadas e as concessões administrativas das chamadas parcerias público-privadas, que é um assunto que a gente vai jogar para o tema serviços públicos. Aqui nós vamos começar falando dos contratos. Então, esses contratos que nós vamos tratar agora, né, evidentemente são contratos, né, administrativos ou contratos da administração, que também hoje em dia são também, digamos que tratados aí dentro das mesmas regrinhas. Vamos aqui aprender um e outro, beleza, pessoal? Então, contratos da administração. Antes de mais nada, o que seria esse contrato da administração? Então, coloca-se aqui que a expressão contratos da administração, em sentido amplo, é utilizado para abranger os contratos celebrados pela ADM, né, pela administração pública, seja sob o regime de direito público, ou seja, também do regime de direito privado. Por sua vez, a expressão contrato administrativo é reservado somente para designar os ajustes que a ADM faz, né, nessa qualidade, com pessoas físicas ou jurídicas para consecução de fins públicos, sob regime jurídico de direito público, caracterizando-se aí pela relação jurídica, né, que possui um traço de verticalidade. Essa verticalidade, entenda, que é colocando, né, digamos que a administração pública num patamar acima, né, vou fazer aqui um traço de verticalidade, né, colocando aí a ADM num patamar de supremacia em relação ao particular, certo? Seria esse aí a característica que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, está aí, digamos que traçando, né, com relação ao contrato administrativo. Então, assim, cada vez mais no Brasil, pessoal, começa a ganhar força essa ideia do contrato da administração, que seria quando a administração celebra um contrato com ela mesma, a União com o Estado com o município e Estado com a União com esses dois, né? Ou as entidades também, autarquias, fundações com a União e vice-versa. Então, essa ideia de contratos da administração é vamos dizer, um conceito mais moderno que permite que a ADM ela celebre contratos regidos pelo direito público e também contratos regidos pelo direito privado. Agora, quando vem a expressão contrato administrativo, aí é somente regime de direito público. Você esquece o regime de direito privado,
E nesse caso nós teremos a verticalidade, que seria a ADM se colocando numa situação privilegiada em relação ao particular. Uma pergunta na prova sobre isso, você tem que responder, né? Você vê essa característica que eu estou colocando aqui, né? A ADM se colocando acima, né, do particular. Nós estamos falando a partir daí, então, né, de um contrato administrativo. Então, vou colocar aqui, repetir nesse hashtag, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que eu estou comentando com vocês aqui agora, né, nesse momento. Muito bem. Ainda salientar aqui a vocês, voltando aqui o slide, que a professora Maria Silvia, ela quer dizer exatamente o seguinte, tá, pessoal? Tem contratos da ADM e tem contrato administrativo. Que o contrato da ADM é uma expressão mais moderna e que atinge os contratos em sentido amplo, que envolve tanto aqueles regrados pelo direito público como aqueles regrados pelo direito privado e que, evidentemente, é possível também ocorrer aí no âmbito do Estado. Professor, eu entendi, mas o que vai determinar quando é um contrato, quando é o outro contrato? Pois é, a situação, a necessidade, a legislação utilizada, né? Muito bem. Direito positivo é aquele direito que é extraído da legislação, da Constituição, etc. Então, diz aí o artigo 22 da Constituição Federal, artigo 22 da Constituição Federal, um dos seus incisos, aqui no caso, o 27, e a matéria relativa aí a contratos administrativos, que antes era de competência privativa de cada ente político, agora é privativa da União. Assim, agora, porque a Constituição é de 88, vocês devem saber, né? Antigamente, cada ente tinha lá poder para legislar sobre o assunto, e na prova agora é de competência da União legislar sobre normas gerais que envolvem os contratos. Agora, pessoal, os estados, os municípios, e aí vocês devem saber que sempre que um estado tem competência, o DF também tem, certo ou não? Estabelece normas suplementares, que é a famosa azeitona colocada na empadinha, a cerejinha em cima do bolo, né? É uma matéria que tem que ser vista lá no direito constitucional. Aqui, eu cumpri minha tarefa com vocês, eu tenho que dizer o seguinte, tá? Quem legisla privativamente sobre contrato administrativo é a União. Seguro? Pode vir o Estado, o DF ou o município, colocar um adendo, fazer uma adequação ou outra no que nós chamamos de legislação suplementar. E aí, algumas características do contrato administrativo que merece aí que a gente faça, né, pessoal? Alguns apontamentos, né? Para saber quando é que o contrato é um contrato administrativo. Portanto, assim, regrado pelo direito, né, público. Então, coloca-se assim, ó. Vou só subir um pouquinho aqui a minha imagem, para não atrapalhar aí a visão que vocês precisam ter sobre isso aqui que eu estou explicando. Considera-se os contratos ADM, no sentido próprio e estrito, são aqueles que possuem as seguintes características. Primeiro, pessoal, presença da ADM, presença da ADM, ela tem que estar lá, né? Senão não é um contrato administrativo. Tem um particular de um lado, um particular do outro, esquece. Não é um contrato administrativo, mas é um contrato do direito civil, nada a ver com o que nós estamos vendo aqui, certo? Tem que aparecer a ADM agindo como poder público. Senão não é um contrato ADM. E aí eu explico isso para vocês aí, ó. A ADM tem uma série de privilégios, de prerrogativas, né? Garantem aí, digamos que, uma posição de supremacia perante o particular e ainda traz o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, que são aquelas cláusulas que vão colocar a ADM, né? A administração pública numa condição de privilégio, né? Colocando
acima do particular. Outra coisa importante que tem que ter para se falar que o contrato é administrativo é a finalidade pública. Então, a finalidade não pode ser pessoal, não pode ser finalidade privada, precisa ser pública. Meu tecladinho, meu temperamental. Muito bem. Essa característica está presente em todos os atos e contratos. Beleza, pessoal? Ainda que regidos pelo direito privado. Tem que ter finalidade pública. Senão, não será um contrato, evidentemente, administrativo, certo? E lembrando sempre que aqueles contratos que são regidos pelo direito privado serão contratos da administração, conforme nós vimos aí lá no começo, as lições da Maria Silvia, né? Lá em sentido amplo, o contrato da administração contempla tanto aqueles que são do direito privado, contratos negociáveis, tal, envolvendo bancos públicos, etc., como também que são regrados pelo direito público. Voltando aí. Outra característica que o contrato ADM tem é obediência. Obediência à forma prescrita em lei. Né? Eu coloquei aqui o desenho do cachorrinho e tal, né? Com a cara de bonzinho, obedecendo, para você se lembrar na prova dessa imagem e lembrar que o contrato administrativo ele está obedecendo o que a lei determina, certo? Eu coloquei aí que há na lei várias formas relativas aí, né? Normas relativas à forma do contrato, essencial em benefício do interessado, bem da ADM, aquilo que é essencial não pode faltar, lógico, tem que estar no contrato. Características do contrato administrativo, né? Nós temos aí procurar lembrar na prova que o contrato tem algumas características, né? Vou me trazer aqui a imagem mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo manter assim. Consigo. Características do contrato administrativo, né? O primeiro deles aí é o procedimento legal. Então, um contrato administrativo, ele tem como característica uma forma, um procedimento previsto em lei, certo? Outra característica, ele é um contrato que tem natureza de adesão. Professor, o que é esse contrato de adesão? Pessoal, o contrato de adesão é aquele contrato que já está pronto para a pessoa interessada assinar. A gente vê muito isso aí em banco, né? Os contratos que a gente faz, assina para obtenção de fornecimento de energia elétrica, de telefonia, são contratos de adesão. Não um contrato para cada indivíduo. O contrato está pronto. Você lê, se você concordar, você assina, mas ninguém vai mexer no contrato. O contrato administrativo é a mesma coisa. Quando uma empresa participa de uma licitação, enfim, que você já sabe que antecede, né, o contrato, é possível ir lá na ADM, hoje mesmo, as regras de internet, é possível pegar isso aí já na internet e imprimir. Imprimir o quê, professor? Imprimir o contrato. Mas a pessoa nem ganhou a licitação ainda, eu sei, mas ela já tem acesso ao contrato, porque o contrato já está pronto. Ele é de adesão. Depois, natureza, intuito personae. Intuito, pessoal, traduzindo aí do latim para o bom português, é em razão. Personae, persona, pessoa, é a mesma coisa. Então, assim, natureza, intuito, personae, quer dizer que quem vai cumprir o contrato é a própria pessoa que foi contratada. Ela não pode repassar esse contrato para que outra pessoa que não venceu a licitação desempenhe o papel. Certo? É uma coisa muito pessoal. Pronto. É muito pessoal. Professor, eu entendi, mas então se ele é intuito personae, tem que ser cumprido pela pessoa que venceu a licitação?
Ah. E se essa pessoa que venceu a licitação e assinou o contrato, já tinha que estar aí, contratar terceiros para fazer o serviço ou a obra, tudo bem. Se o contrato não proibir que isso aconteça, não tem problema. Tá, mas não é intuito personae? É intuito personae. No sentido de dizer o seguinte, se o contratado elegeu alguém para fazer aquele serviço ou aquela obra, e esse alguém aprontar, fizer coisa errada, enfim, quem responde? Eis a questão. A pessoa que foi contratada. Porque se o contrato é intuito personae, ou em razão da pessoa, se acaso ela contratar alguém para fazer, ela tem que saber que ela corre o risco, tá certo? Se esse alguém aprontar, resvalar nela. Beleza? Então aí, ó, natureza, intuito personae, natureza de adesão, certo? E procedimento de acordo com a lei. Muito bem. Um outro assunto que merece aqui de nós uma atenção, pessoal, no tocante aí às chamadas características do contrato administrativo, é a presença de cláusulas exorbitantes. Deixe-me te contar uma coisa. No contrato, qualquer contrato tem cláusula. Qualquer contrato, não só o contrato ADM, mas os contratos têm cláusulas. Essas cláusulas devem ser respeitadas pelas partes, etc. E aí, normal. Só que, assim, existe um negócio no direito civil conhecido como cláusula leonina. O que é uma cláusula leonina ou um contrato leonino? É aquele contrato, pessoal, que oferta um monte, vários, muito direito para uma parte e deixa a outra quase sem direito nenhum. Quando você pega um contrato de aluguel, por exemplo, locação, você enxerga isso perfeitamente. Muitos direitos para o locador do imóvel, receber aluguel, ter as contas pagas, seguro do imóvel, blá, blá, blá. Enquanto o locatário, quando muito tem direito a receber a chave do imóvel e pagar as despesas, blá, blá, blá. É um desequilíbrio de força. Dependendo do caso a caso, pode ser considerado leonino. Também te encontra muito isso nesses contratos de adesão envolvendo banco, empresas prestadoras de telefonia, televisão a cabo, esses negócios. Né? E acaba, às vezes, indo parar na justiça, no PROCON, na confusão danada, porque esses contratos leoninos, eles não têm validade, né? Lá, quando o consumidor for lesado. Agora, aqui, no contrato administrativo, ao invés de leonino, vai chamar assim, ó, exorbitantes. Na prática, é meio que a mesma coisa, certo? Na prática, é um leão, certo? Contra lá um animal fraco. Agora, o particular, que é quem vai assinar o contrato, concordando. Ele não pode mudar as cláusulas, mas ele assina se ele quiser, ok? E se ele assinou, você parte do pressuposto que ele concordou, certo? Se ele concordou, acabou. Está valendo. Cláusulas exorbitantes são aquelas que seriam ilícitas se presentes em contratos celebrados entre particulares, né? O que eu expliquei agora aí. As chamadas cláusulas leoninas ou contratos leoninos. Já que conferem prerrogativas, privilégios a uma das partes, aqui no caso da administração, em relação a outra, colocam a ADM em posição de supremacia sobre o contratado. Então, você vai ver aí que no contrato administrativo, o administrado, coitado, tem direito quase nada. Né? O contratante aqui, o poder público, é que vai ter para si praticamente todos os direitos, vários. E a isso se dá o nome de cláusulas exorbitantes, que coloca-se também como características do contrato ADM. Não é o contrato da administração, não. Contrato administrativo. Beleza.
Eu estou chamando a atenção aqui para algumas cláusulas exorbitantes, considerando que poderia vir na prova, tal, e você não teria surpresa, tá? Ó, exigência de garantia. Quem vai exigir garantia de quem aqui, né? Poderá a ADM exigir garantias do particular, mas a recíproca não é verdadeira. O particular, ele não tem garantia que ele vai receber pela obra ou pelo serviço. E, aliás, vocês vão ver aí depois que, pelo princípio da continuidade do serviço público, mesmo que a ADM não pague o particular, atrase o pagamento dele, ele tem o dever de continuar trabalhando por até 90 dias. E só depois desses 90 dias é que o particular pode ingressar na justiça, no judiciário, para pedir a suspensão do contrato, pessoal. Isso também, lógico, se coloca como uma cláusula exorbitante, porque, né, o particular não tem como cobrar do poder público garantia, mas o poder público pode cobrar do particular essas garantias. Outra coisa, rescisão unilateral quer dizer unilateral, de um lado só. Poderá a ADM rescindir o contrato de modo unilateral sem ter que ir ao judiciário, né? O contrato está lá celebrado, né? Normalmente, o poder público chama lá o particular e fala que não está mais afim, se ele aceita uma rescisão amigável. Aí, se ele não aceitar, ela rescinde de maneira unilateral. Não tem que ir para a justiça discutir isso e, ao final, o juiz dá uma sentença, né? Não precisa. Agora, vocês vão se inteirando aí que é possível rescindir de maneira unilateral o contrato, tá? Sem ter que ir ao judiciário. Mas olha aqui o que eu coloquei depois, ó. Mas depende de processo ADM, com ampla defesa, com contraditório. Ao final, vai ter lá uma decisão, né? Evidentemente, de quem? Da ADM. Porque se é unilateral, né? É que, assim, alguns explicam isso, falando assim, ó, a ADM fala que não quer mais para o contrato. Não é assim, não. Ela não tem que ir ao judiciário, mas ela tem que processar, né? Abrir lá um expediente, que é uma espécie de processo administrativo, dar à pessoa, né, o contratado, o direito de se defender, enfim, e aí, no fim, ela decide se é o caso de rescindir ou não. Se ela rescindir, foi de maneira unilateral. Beleza, pessoal? Claro que, se eventualmente houver também, né, a rescisão amigável, né, que o particular, em comum acordo com a ADM, decide não querer mais também, isso é possível, certo? Mas quem vai bater o martelo é a ADM, então é unilateral nesse sentido. Alteração unilateral também, não é rescisão agora. A rescisão, acabou o contrato. Alteração, não é que acabou o contrato continua valendo, mas mexido, alterado. E aqui independe da vontade do particular, nunca para substituir o objeto do contrato. Então, se dá um contrato para fazer asfalto, não pode ser alterado de maneira unilateral, agora fazer uma escola. O contrato é de asfalto, não de escola. Não dá para mudar o objeto. Nunca para substituir o objeto. Não dá. Até porque quem faz rodovia nem sempre faz uma escola. Tem experiência, né? Nem sempre. Mas sim, né? Não pode mexer no contrato, mas sim sobre o projeto do contrato, o valor maior ou menor, acrescer, por mais coisa, ou suprimir, tirar, em até 25%. Então, em até 25% é possível suprimir, certo? Ou acrescentar, certo? Mesmo sem anuência do particular, mexendo no montante. Sem concordância dele, professor, do contratado, é sem concordância. Alteração unilateral. Agora, o que a lei diz? Aí, continuando, ó. Salvo no caso de reforma, em que se permite acrescer,
Olha lá, até 50%. Supressão segue a regra, até 25%. Agora, acréscimo pode acrescer até 50% no montante de modo unilateral. Tá certo? De modo unilateral. Então, vamos voltar aí. Dá para alterar o contrato para acrescer, colocar mais. Ou suprimir, retirar. Até 25%, sem que o particular concorde. Quando for reforma, você pode acrescer até 50%, mas tem que ser reforma, tira a construção fora. Uma reforma. Se o senhor quer reformar um espaço de 100 metros, agora será 150. Tudo bem. A supressão, que seria a redução, continue 25%. Por isso que eu coloco em observação, para a supressão, ou seja, redução, superior a 25% do que está no contrato, só é possível com a anuência do particular. Acrescer, pode acrescer até 50%, no caso de reforma. Suprimir é 25%, certo? O que passar disso, o particular tem que concordar, certo? Aí deixa de ser unilateral e passa a ser bilateral. Tudo bem, pessoal? Quando acrescer aí, vai até 50%. Quando reduzir, até 25%. Reduzir mais que 25%, tem que conversar e ter aceitação do particular contratado. Fácil? Tranquilo? Bom, eu dou aqui um exemplo, uma construção de uma estrada, 1.000 quilômetros de estrada, olha lá, por 1 milhão. Alterou de maneira unilateral para 1.200. Pode isso? Pode. Alterou 20%, certo? Sem problema. Tranquilo aí? Beleza? Professor, e se fosse reforma? Se fosse reforma, meu filho, poderia caminhar até 1.500, certo? 1.500 quilômetros. Né? Aumentou 50%. Supressão, no máximo 25%, aqui no caso deu 20%, sem problema nenhum. O que ultrapassasse isso, né, 25%, tinha que ter concordância do particular que foi contratado. Características do contrato ADM. Fiscalização. Quem fiscaliza quem aí? Né? Isso aqui é cláusula exorbitante, tá? Só para lembrar você, nós estamos falando de cláusulas exorbitantes, né? Exigência de garantia, rescisão unilateral. Dei aqui uma passada aí do que seria essa alteração unilateral para vocês. Vai aprendendo tudo que você vai ficar craque na prova. Mas também é uma característica do contrato que nós podemos chamar aí de cláusulas exorbitantes, pessoal. Né? Podemos chamar assim também. Fiscalização. Porque quem vai fiscalizar quem aí? Quem vai fiscalizar quem aí? Ora, a ADM fiscalizar o particular. Aplicação de penalidades também é cláusula exorbitante. Por quê? Porque quem vai aplicar pena em quem aí? A ADM no particular, e a recíproca não é verdadeira. A anulação, inclusive unilateral. Quem é que vai anular? É o particular? Claro que não, a própria ADM. Então, tudo isso é cláusula exorbitante. Certo? E aí, ainda faz parte aqui dessas características aí, como cláusula exorbitante, a retomada do objeto. A ADM desistiu, não quer mais continuar. Né? Ela pode retomar o objeto do contrato, que for um asfalto que está fazendo, a escola, pode retomar, pegar para si de volta, certo? Tem lá as maneiras disso acontecer, eu vou falar depois, mas é possível. E ainda, né, gente, a ADM pode fazer uso do que nós chamamos aqui de restrições ao uso do exceptio non adplet contratos. Exceptio é em latim, em português, exceção. Non adplet em latim, em português quer dizer não cumprido. Contractus, em latim, em português, contrato.
que quer dizer exceptional adipletic contractus? Exceção do contrato não cumprido. O que eu quero te ensinar aqui, que você vai aprendendo, volta o vídeo, anota, fica à vontade. Você tem que aprender e arrebentar no concurso. E bem, olha bem. Existe um negócio no mundo do direito, sobretudo no direito civil, e que o direito civil empresta algumas coisas para o direito administrativo também, sobretudo no assunto do contrato, de que o contrato faz lei entre as partes. Se tiver no contrato, tem que ser cumprido pelas partes. Assinado, bonitinho, cumprido. Né? Pactus sunt servanda, do latim. O contrato faz lei entre as partes. Agora, pessoal, se uma das partes não cumpre o que está no contrato, dá o direito da outra parte também não cumprir. É assim que funciona o exceptional adipletic contractus, que é a exceção do contrato não cumprido. Rompe com aquela ideia do sunt pactus servanda. Ou seja, o que estiver no contrato é cumprido pelas partes, a não ser que uma das partes não cumpra a parte dela. Dá direito da outra, também não cumprir. Isso me parece bem justo e razoável. Agora, no contrato administrativo, que tem essas cláusulas exorbitantes, essa regra existe com restrição. Porque, conforme eu já falei a vocês aí, o princípio da continuidade do serviço público vem para anunciar o quê? O serviço público não pode parar. Então, se o poder público atrasa o pagamento da obra, do serviço, de algo que ele está comprando, ainda assim o particular tem que continuar trabalhando na obra, continuar fornecendo o serviço, continuar fornecendo a mercadoria, o material que for nas compras, mesmo diante da inadimplência do poder público. E terá que suportar isso por até 90 dias, está na lei, 8666, de 93. Somente após 90 dias é que ele pode ingressar na justiça e pedir ao juiz a suspensão do contrato, que também nem se sabe se o juiz vai conceder ou não. É possível ou não, mas é isso. Beleza? Se dá esse nome aí de restrições ao uso do exceptional adipletic contractus. Muito bem, o contrato também pode ser alterado pela própria administração. Vocês viram que essa alteração é unilateral, dependendo do caso a caso, né? Nós explicamos aí, dependendo do valor, né, gente? Né? De quanto é que eu vou modificar, mas isso se dá o nome também na prova de mutabilidade, né? Por isso que eu coloquei aí, ó, para quem gosta aí de curtir um bom filme, né? Olha lá, né? O Wolverine, né? Pessoal aí que tem essa capacidade, né? De mudança, de mutação, né? O contrato tem essa capacidade também de ser alterado. Essa alteração compete à própria administração e muitas vezes, pessoal, essa alteração se dá para impedir, né, a ruína financeira, econômica do administrado, né, aquele que está, digamos que, contratado para fazer o serviço, certo? Esse assunto relativo aí à mutabilidade, eu vou tratar no outro bloco, relativo aí ao contrato. A gente tem aí uma divisão, né, em bloco, e eu vou deixar para falar dessa mutabilidade aí, né, do contrato administrativo, já em outro bloco, para nós não ficarmos aqui com o nosso bloco muito estendido, não é muito legal, certo? Mas a gente vai voltar, vai falar desse assunto aí já já, fique aí atento, certo, pessoal? Nós vamos ter mais assunto de contrato. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas, ou pelo menos uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para o cargo de técnico legislativo da Câmara de Guarulhos. E eu tenho certeza absoluta que você quer continuar estudando aqui com a gente. E para isso, nada melhor do que você fazer um investimento. Investimento, sim, é importante para que você tenha tudo muito bem organizado num curso online preparatório completo, com teoria e questões comentadas, ok? Se você assistiu essa aula até esse presente momento, fica mais um pouquinho para você saber quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Então, acompanhe aí comigo que eu vou passar para você as informações relacionadas aqui
ao nosso curso, ok? Então vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Quais são as vantagens que você tem do curso preparatório técnico legislativo na área de gestão pública? Você tem acesso imediato ao curso, então a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você conseguirá já acessar a plataforma, recebe um e-mail nosso, né, com os dados de acesso, tudo bem? Você também terá acesso ilimitado. Isso significa dizer que você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem uma limitação de quantidade de visualizações das aulas, ok? Lembrando que o curso é válido até a data da prova, até esse presente momento, que eu gravei esse vídeo, nós não tínhamos ainda a data da prova, né, data de publicação de edital, então você tem aí um tempão aí para estudar com certeza absoluta, por isso que é importante você começar o quanto antes, porque aí dá tempo de você fazer as suas revisões necessárias. Além disso, você também terá teoria e questões comentadas. Pessoal, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Com certeza absoluta, isso vai fazer muita diferença na sua preparação. Você também terá material em PDF, é isso mesmo. Lembrando que o nosso foco aqui no Vencendo Concursos são aulas em vídeo. O material em PDF é o material que os professores utilizam, os slides que eles utilizaram para ministrar as aulas. Você recebe esse material, fazer o download abaixo da aula, para que você tenha condições aí, caso queira, né, de imprimir e fazer as anotações, as suas observações nesse material, ok? Você também participará de um grupo exclusivo do WhatsApp. Por quê? Para que você receba as notificações, atualizações do curso. Normalmente esse grupo fica fechado até para ter foco, vez ou outra nós abrimos aí para que os alunos tenham condições aí de interagir, mas na maioria das vezes ele fica fechado para que você possa receber as notificações e atualizações do curso preparatório, tá bom? Olha só, e você ainda vai receber 2 bônus. Quais são? Primeiro, um caderno de questões por matéria, então tudo separado por matéria, é um material em PDF, questões gabaritadas. São milhares de questões que você poderá baixar para conseguir, evidentemente, exercitar cada vez mais no seu estudo, tá bom? E você também terá simulados após a publicação do edital. Então, assim que o edital for publicado, nós marcaremos simulados, que é uma espécie aí de treinamento intensivo, tá certo? Como que você faz, então, para adquirir o curso online preparatório Gabaritando Técnico Legislativo? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, tá vendo aí embaixo? Na barra de descrição, ou na barra de comentários, ou aqui em cima, num card que pode aparecer aí para você, você vai clicar e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, incluindo aulas demonstrativas, tá certo? Aí vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão para preencher seus dados e escolher a forma de pagamento. A respeito do valor do curso, vai por mim, clica aí, que você vai ver que o valor do curso é super acessível. Vai valer muito a pena para você esse investimento. Quanto vale a sua aprovação? Pensa nisso, tá? Bom, então faz o seguinte, clica aí no link, vou ficar te aguardando dentro da plataforma para começarmos aí o quanto antes o nosso estudo focado no concurso de técnico legislativo da Câmara Municipal de Guarulhos. Clica agora, hein? Tá bom? Vou ficar te aguardando lá. Valeu, até a próxima!